Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando o nosso culto online. Hoje vai ser um pouco diferente, não é? Nós estamos aí com as limitações novamente da pandemia. As autoridades municipais proibiram, não é, as reuniões de qualquer grupo religioso. Nós tivemos uma reunião com o prefeito na quinta-feira, buscando resolver essa situação, e eles ficaram de ter uma reunião do Conselho de Saúde até sábado, mas não foi possível por algumas questões, eles adiaram para segunda-feira. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo apenas online. A partir da semana que vem, nós esperamos que haja uma flexibilização, a gente possa voltar a fazer presencial também. Qualquer coisa que ocorra, qualquer nova informação, nós vamos avisar a toda a igreja, não é? E eu peço que você esteja orando pela cidade, orando pela nossa nação, orando pelas autoridades, para que haja um pensamento mais unificado, não é? Um pensamento mais voltado realmente para os interesses da população, e não para os interesses pessoais, políticos, partidários. Nós vivemos uma crise muito grave, não é? Você mesmo provavelmente já perdeu pessoas que você conhece, pessoas próximas a você, já ficaram doentes. Então é um momento que nós estamos passando, que precisamos da graça e da presença de Deus nas nossas vidas, da palavra de Deus nas nossas vidas, para nós não apenas atravessarmos bem essa fase, mas também sermos um porto seguro para outras pessoas, porque muita gente está precisando ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, de vitória, num tempo de tanta crise, não é? Então, semana que vem, assim que tivermos alguma outra informação, não é? Nós vamos informar a toda a igreja. Então eu peço que você ore por Adamantina, ore pelo estado de São Paulo, ore pelo Brasil, ore por todo o planeta, não é? Para que Deus derrame da sua misericórdia e que essa crise seja um momento de grande colheita, de grande salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu queria convidar você a orar agora. Eu vou tirar a máscara. Estamos aqui apenas em 3 pessoas, né? Eu quero agradecer ao Daniel e a Marianinha que estão aqui gravando, né, essa palavra, agradecer pela presença deles. Então por isso podemos ficar sem máscara, estamos distantes também. Vamos orar? Convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos e abrir o coração. Senhor, nós invocamos o Teu nome nessa manhã, nessa noite, pedimos que o Senhor venha com Tua presença, com Tua graça, com o Teu Espírito, abençoar cada pessoa que está assistindo este vídeo no YouTube, no Instagram, no Facebook, em qualquer canal, aquela pessoa que está agora acessando, Senhor, ouvindo essas palavras, aquelas famílias que estão assistindo essa mensagem, que a Tua presença toque, a Tua presença fale, a Tua presença mova, Pai, no coração de cada um, em nome de Jesus. Cobre as famílias da Tua igreja local, Senhor, aqueles que têm aliança conosco, sejam guardados, sejam cobertos, sejam livres de todo mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós precisamos de Ti, são dias em que nós desesperadamente precisamos do Senhor, Pai. São dias de trevas sobre a terra, mas aqueles que creem no Senhor verão a luz da manhã cada vez se tornando mais e mais forte, até se tornar um dia perfeito, Pai. Nós cremos nisso, que nós que cremos estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus, no seu caráter, na sua santidade. Lava-nos com Teu sangue precioso, Pai. Abençoa a Tua igreja, lava toda a Tua igreja, os pensamentos, as atitudes, purifica, perdoa os pecados, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Nós estamos vivendo esse tempo, né? Um tempo de muita dúvida, de muita inquietação, mas cada vez mais eu me convenço de que a igreja local é
a solução para esse mundo. Da igreja local precisa fluir a palavra que traz vida, que traz esperança. Da igreja local precisa sair a palavra que traz salvação para esse mundo. A igreja local é a resposta, é a solução. Então as igrejas, todas elas, precisam entregar o controle para o Senhor Jesus. Entregar o controle, entregar a chave, entregar o volante, falar, Senhor, dirija, conduza de verdade a tua igreja. Nós precisamos nesses dias entender que nós não temos controle sobre as coisas, A nossa vida ela depende totalmente da graça e do favor de Deus, Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã, nós não sabemos exatamente o que vai nos acontecer no momento seguinte, mas uma coisa nós sabemos, o nosso Deus não muda. Então você que crê no Senhor, você que tem uma aliança com essa igreja local, persevere, esteja firme no teu propósito. A igreja local é a solução. Então nós fazemos parte do grande corpo de Cristo espalhado sobre a terra, de toda a igreja do Senhor Jesus, de todas as gerações que vieram antes de nós, que virão depois de nós. Toda essa é a igreja do Senhor Jesus. Mas Deus te colocou num pedaço do seu corpo, um pequeno pedaço, uma igreja local para você congregar, para você ter aliança, para você estabelecer relacionamentos saudáveis em Deus. E essa igreja é aqui, é a comunidade cristã, esse é o seu lugar, é a sua igreja. Então, não se sinta só, mesmo a gente estando à distância, você tem muitos irmãos e irmãs que oram por você, que se preocupam por você, você tem líderes que se preocupam com você, você tem pastores que se preocupam com você, com a tua família. Às vezes a distância atrapalha um pouco, dificulta um pouco, mas nós estamos sempre acessíveis a aconselhar, a estar perto quando você precisar. Você pode entrar em contato conosco a hora que você precisar, por telefone, celular, por WhatsApp, pessoalmente, se for o caso. Então, não desanime, persevere. Saiba que mesmo à distância, nós continuamos juntos em Cristo Jesus. Esse período novamente, estou me sentindo como lá em março, abril, há um ano atrás, quando a gente fazia apenas online. Então tivemos que voltar a essa situação, mas a gente crê que essa crise vai ser amenizada, com a vacinação das pessoas. Eu creio que nós vamos ter uma redução de casos e vamos poder, pelo menos, voltar a alguma normalidade. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje nós não estamos tendo louvor, porque eu não quis mobilizar toda a equipe de louvor também, porque estamos gravando essa palavra na parte da manhã, no domingo, porque há um toque de recolher a partir das 8 da noite. Então iríamos ter problemas se fizéssemos ao vivo às 7h30, iríamos terminar provavelmente às 9. Então tivemos que tomar esses cuidados. Por isso estamos entrando direto na palavra. Romanos capítulo 5, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? Convido você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores.
E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Esse capítulo é tremendo, não é? Nós vemos aqui, primeiro, que nós fomos declarados justos. Declarados justos. Agora nós temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Essa paz, ela resolveu o nosso problema com Deus. Esse sacrifício de Jesus na cruz resolveu o problema de toda a humanidade com Deus. Os homens estavam separados de Deus por causa do pecado de Adão que entrou no mundo. E agora, por causa da obediência de Jesus Cristo, nós também somos declarados obedientes. Por causa da justiça de Cristo, nós também somos declarados justos. Essa palavra ela é importante para que você não perca a tua esperança. Para que você saiba que mesmo no momento que você se sente desamparado, Jesus sempre vem na hora certa. Não é? Eu acho interessante o versículo 6 que diz assim: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa. Sabe, irmãos, Deus nunca atrasa. Ainda que parece que Ele atrasa, ainda que parece que a justiça demore a te alcançar, ainda que pareça que o socorro demore para chegar, sempre vem na hora certa. Deus sempre te acode na hora certa. É na hora dele, é no plano dele, é no relógio dele, é no cronograma dele, é no planejamento que ele estabeleceu. Então, nós estamos vivendo um período de tantas dificuldades e provações, como diz aqui no versículo 3. Mas aqui o apóstolo fala: nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Olha a mentalidade do apóstolo Paulo, que escreveu a carta de Romanos. Ele está dizendo que ele se alegra quando ele enfrenta dificuldades e provações. Ele se alegra quando ele enfrenta lutas, quando ele enfrenta crises, quando ele enfrenta dilemas, quando ele enfrenta problemas. Será que nós nos alegramos
Eu admito que no meio dos problemas é muito difícil se alegrar. E eu acredito que você também tem essa dificuldade de se alegrar no meio das lutas, no meio das provações, no meio das dificuldades. Mas por que o apóstolo se alegrava? Ele não se alegrava porque ele era masoquista, porque ele gostava de sofrer, porque ele gostava de passar por problemas e provações. Ele se alegrava porque ele conseguia ver além das provações. Ele conseguia ver além das dificuldades. Ele conseguia vislumbrar o que aquelas provações e aqueles problemas iriam produzir na sua vida, no seu caráter, no tesouro que ele estava acumulando na eternidade. Então ele fala: eu me alegro ao enfrentar dificuldades e provações, porque eu sei que elas contribuem para que a gente desenvolva perseverança. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? E falam: nossa, pastor, com toda essa crise, será que as igrejas não vão se desmanchar, né? Se diluir, as pessoas vão deixar de frequentar? Eu falo: meus irmãos, aquele que realmente nasceu de novo em Cristo, ele é perseverante. Ele persevera nas situações difíceis, porque é na situação difícil que a nossa fé é provada. Nós não temos uma fé de mentirinha. É muito fácil você se fechar num quarto e ficar amarrando demônios, ficar falando contra, dando ordem para isso, dando ordem para aquilo. Ali é facinho, é como se você estivesse simulando uma batalha. Mas quando você sai daquele quarto e tem que enfrentar a realidade diária, enfrentar a vida com uma máscara no rosto, sair na rua sem poder abraçar as pessoas, tendo que pôr álcool gel na mão toda hora, não podendo ter uma reunião presencial no culto, tendo que fazer o culto online, é aí que você tem que perseverar. Deus é invisível, nós não vemos Deus, mas nós sentimos a sua presença, nós vemos a sua boa mão sobre nós, nós vemos as bênçãos que Ele propicia para nós, mas a gente não vê Deus, mas nós continuamos crendo. Então muitas vezes você não está vendo um futuro, você olha para o futuro e não consegue planejar o próximo passo, mas você precisa desenvolver perseverança. Então o apóstolo Paulo, ele se alegrava nas dificuldades, não por causa das dificuldades, mas porque aquela dificuldade ia produzir algo importante no seu caráter. Ele se alegrava pelo fruto da dificuldade, pelo que aquela dificuldade ia produzir na sua vida. E aí ele fala que a dificuldade e provação contribui para desenvolver perseverança. E aí ele diz que a perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança edifica o nosso caráter. A perseverança te faz permanecer em Cristo. Jesus certa vez falou que o que ele queria é que as suas palavras, que nós permanecêssemos nele e as suas palavras permanecessem em nós. Eu me converti em 1982, há quase 39 anos atrás. Quantas pessoas eu vi ao longo da minha trajetória com Deus passar pelo Evangelho, ouvir uma palavra, receber uma mensagem, ficar com o coração aquecido, chorar, ajoelhar, pedir perdão, tal, mas depois de um tempo eles não estavam mais na presença de Deus. Se afastaram com a mesma velocidade que se aproximaram, porque não desenvolveram perseverança. Quando a crise veio, quando a dificuldade apareceu, eles não desenvolveram perseverança e, consequentemente, não foram aprovados no seu caráter. O caráter revelou algo, muitas vezes ruim, e eles não conseguiram deixar o caráter ser tratado. Quando vem uma dificuldade, e você vê isso por toda a Bíblia, tem duas posições que você pode tomar. Ou você se quebranta diante de Deus, clama por misericórdia, clama por livramento, clama por salvação, pede perdão, se arrepende,
fica com o coração quebrantado e contrito, ou você se revolta contra a situação, se revolta contra as pessoas, se revolta contra Deus, o que é pior, e começa a amaldiçoar a vida, a falar mal da vida, a reclamar de tudo. Então você tem duas possibilidades. Hoje nós vivemos um tempo em que é muito mais fácil murmurar. É muito mais fácil falar mal dos governos, da crise, da falta de vacina, e eu não estou aqui isentando a responsabilidade das autoridades que têm que resolver essas questões, não é? Porque elas estão nessas situações, nessas posições de autoridade, porque quiseram, elas se colocaram na eleição, foram votadas e ganharam a eleição. É claro que tudo isso passa pelo crivo de Deus, nenhum rei, nenhum governador, nenhum presidente é estabelecido sem que Deus permita, mas eles estão lá porque quiseram, porque se candidataram, né, a essa função. Então eles têm responsabilidade e precisam resolver os problemas do país. Mas nós temos que entender que acima dessas pessoas, dos homens, Deus reina. E a nossa vida está nas mãos dele. Então, quantas vezes eu vi ao longo desses 39 anos, pessoas se aproximarem de Deus durante um tempo, mas quando uma crise maior se estabeleceu, quando um problema maior apareceu, quando uma luta maior se desenvolveu, ao invés de elas terem um caráter aprovado, elas tiveram um caráter desaprovado, elas mostraram um caráter que se rebelou contra Deus, um caráter que, ao invés de abençoar Deus, amaldiçoou Deus. Então, quando passamos por lutas, crises, provações, essas coisas desenvolvem perseverança em nós, e essa perseverança precisa produzir um caráter aprovado. Qual é o caráter aprovado? O que é um caráter aprovado, né? Nós podemos falar, aquela pessoa é um bom caráter, aquele lá é um mau caráter. O bom caráter é um caráter que se assemelha ao caráter de Cristo. É bondoso, é generoso, é honesto, não mentiroso, não egoísta, né? É um caráter que se preocupa com o outro, que se coloca no lugar do outro, que entende a visão do outro sobre aquela situação. Sabe, irmãos, Jesus certa vez falou para os seus discípulos para que fizessem para os outros aquilo que gostaria que fosse feito para si mesmo. Se cada um de nós vivesse assim, não é? Fazendo para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para si, o mundo não teria problemas. Os problemas surgem no mundo porque as pessoas são egoístas e elas querem tudo para si mesmas. Muitas vezes não estão dispostas a repartir, a se solidarizar com o outro, a abençoar o outro. Elas só olham para o seu próprio umbigo. Caráter aprovado diz respeito a tudo isso. Um caráter que é obediente a Deus, entrega o controle da vida para o Senhor. E a partir desse caráter aprovado, esse caráter vai fortalecer a nossa esperança. E essa esperança não vai nos decepcionar, porque nós sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando o teu caráter é aprovado, você tem esperança, porque você começa a perceber o quanto Deus te ama, o quanto Ele se preocupa com você, o quanto as provações têm te tornado uma pessoa melhor, têm peneirado a tua vida, têm tirado fora aquilo que é palha. Eu percebo que nesses dias a igreja tem sido peneirada para tirar a palha, para tirar a ostentação, para tirar aquilo que não tem valor e permanecer aquilo que realmente importa.
aquilo que é essencial na vida da igreja. Eu já ministrei isso muitas vezes, né? Que há algumas coisas que precisam existir para que a igreja seja igreja. Mas duas coisas fundamentais são: a igreja é formada de homens e mulheres que têm revelação de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o Rei dos Reis, de que Ele é o Redentor, de que Ele é o Salvador. Só faz parte da igreja quem tem revelação de que Jesus é o Senhor e Salvador. Ele é Deus, Ele é aquele que haveria de vir para nos resgatar. Então, a igreja é formada de homens e mulheres que têm essa mesma revelação que Pedro teve quando Jesus perguntou o que eles diziam que Jesus era. Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja é formada por pessoas assim, que sabem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não é uma sabedoria mental, é uma sabedoria que vem de uma revelação do Espírito de Deus. A igreja tem, as igrejas, né, as várias denominações, tem muitos simpatizantes, pessoas que frequentam as reuniões, os cultos, estão ali há anos às vezes, e não tem essa revelação de que Jesus é o Cristo. Por isso que quando vem a crise, não desenvolve perseverança e não tem um caráter aprovado. Mas aqueles que têm essa revelação de que Jesus é o Cristo, nunca o abandonarão, porque sabe que não tem para onde correr. Nós não temos para onde correr. Nós não temos outro a quem recorrer. Só Jesus Cristo, só o nome dele é que nós podemos invocar. Só no nome dele há poder. E a segunda característica fundamental para que uma igreja seja igreja é a disposição para perdoar, para ser perdoado, para confessar pecados, para resolver as pendências uns com os outros. Então, o primeiro ponto fala da relação de Deus com o homem, do homem com Deus. A segunda ponto fala da relação dos homens com outros homens. Nós temos que ser uma comunidade pronta para amar, pronta para perdoar, pronta para receber, pronta para amparar, para consolar. Um povo que sabe que foi perdoado e por isso perdoa e por isso pede perdão. Então a igreja precisa ter essas duas características fundamentais. Um povo que tem revelação de quem é Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e um povo que perdoa, pede perdão, ama, se reconcilia, está sempre vivendo uma vida pacífica uns com os outros. Isso faz com que a gente encontre amparo em Deus. Isso faz com que a gente encontre conforto em Deus. Porque Deus é um Deus de paz, é um Deus que quer nos dar paz. Nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. Nós éramos adversários, agora batalhamos a mesma luta com Ele. E aqui o apóstolo fala: se antes, quando éramos inimigos dele, Jesus morreu por nós, quanto mais agora que somos seus amigos, vamos ser certamente salvos, porque já estamos reconciliados com Ele. E porque estamos reconciliados com Ele, certamente seremos salvos por sua vida. Porque quando éramos inimigos, Jesus ousou morrer por nós na cruz. E ainda ele fala aqui: pode ser que alguém tivesse coragem de morrer por alguém bom, mas morrer por um inimigo, morrer por pessoas más, pessoas que não tinham afeição umas pelas outras, pessoas ruins. Nós temos que admitir que sem Deus nós somos ruins. Sem a presença de Deus nós somos pecadores. Sem a graça de Deus não há diferença entre nós e qualquer outra pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém. O que nos torna diferentes é que nós temos a graça redentora de Jesus Cristo sobre nós. E isso não pode nos tornar orgulhosos, isso tem que nos tornar humildes.
Porque sabemos que se temos alguma coisa de bom, não vem de nós, vem de Deus. E às vezes eu pego a igreja sendo arrogante com as pessoas. Às vezes eu pego líderes de igrejas sendo arrogantes com o mundo. E ao invés de aproximar a igreja do mundo, a igreja das pessoas que precisam se integrar à igreja, essa postura arrogante afasta as pessoas da igreja. E a igreja então deixa de ser uma igreja redentora, uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, e passa a ser uma igreja raivosa, uma igreja crítica, uma igreja em que as pessoas têm medo de se aproximar, por causa de uma postura de arrogância e não de humildade. E Jesus falou para a gente aprender dele, porque ele é humilde e manso de coração. Meus irmãos, se Jesus, que tinha todo o poder, foi humilde e manso de coração, quem somos nós para nos arvorar de arrogância? Quem somos nós? Essa postura arrogante destrói a confiança do mundo na igreja. Essa postura arrogante afasta aqueles que ainda não creem do evangelho verdadeiro. Eu não estou dizendo que todos vão se aproximar da igreja. Muitos vão realmente perseguir a igreja, muitos realmente não gostam da igreja, muitos vão falar mal sempre da igreja, muitos vão colocar empecilho para a igreja desenvolver o seu trabalho. Isso sempre vai acontecer. Jesus falou que sempre seria assim, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Então não tem ilusão, mas a questão é como nós reagimos a essa perseguição: com arrogância ou com mansidão e humildade de coração? Com arrogância ou com o coração quebrantado diante de Deus, sabendo que ele é o nosso juiz, ele é o nosso vingador. Nós não podemos ser pegos com sangue nas nossas mãos, figuradamente falando, desejando o mal das pessoas, pedindo para que elas morram, para que elas sejam destruídas. Às vezes eu vejo líderes e pessoas, crentes, tendo esse sentimento, não de graça, mas de desgraça, não de bênção, mas de maldição. Ao invés de abençoar, amaldiçoam. Deus é o teu juiz, Deus é o meu juiz, Ele julga as nossas causas, Ele cuida das nossas causas. Paulo ainda fala aqui no versículo 11, que agora nós podemos nos alegrar em Deus, com quem nós fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você e eu temos que ter alegria, porque nós fomos reconciliados. E essa reconciliação é para toda a eternidade. Essa vida vai passar. Eu me converti, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 56. Eu já estou entrando no terço final da minha vida, não é? E eu olho para trás, eu me alegro em Deus porque eu perseverei. Deus me ensinou a perseverar, Deus teve graça para mim, e essa perseverança tem produzido um caráter aprovado. Eu sei que ainda falta muito, eu sei que eu não estou pronto, eu sei que eu tenho muita coisa para corrigir na minha vida, eu sei que eu tenho muita coisa que ainda dentro de mim precisa ser trabalhado por Deus, mas eu olho para trás e eu vejo que tem uma história que foi escrita pelo Senhor, e essa história só foi escrita porque Ele teve misericórdia de mim, e porque eu respondi positivamente ao chamado dEle. E hoje eu posso olhar para trás e eu vejo marcos de fé, momentos de fé, lugares onde eu estabeleci uma conexão com Deus, e daquela conexão coisas foram transformadas na minha vida, pessoas foram transformadas por causa do contato que eu tive com elas, manifestei a graça de Deus sobre elas, e de alguma forma elas foram tocadas. Eu sei de muitos momentos na minha vida, eu olho para trás, eu vejo o favor de Deus operando, e eu creio que você também pode olhar para trás, não importa se você se converteu há pouco tempo, ou se você já é convertido há mais tempo, você também vai ver momentos em que Deus foi marcante na sua vida, e você precisa guardar esses momentos com muita alegria, com muita gratidão no coração, porque isso mostra o quê? Perseverança,
e mostra um caráter que está sendo aprovado e fortalecido na esperança. Quando você olha para trás e vê coisas que Deus já fez na sua vida, você pode encarar o futuro com esperança. Porque o que você faz? Poxa, se Deus agiu em meu favor tantas vezes lá atrás, e em favor de outros ao meu redor, Ele vai continuar agindo ao meu favor na minha frente, no que vem pela frente. Às vezes a gente tem tanta fé numa crise, aí passamos um tempo de bonança, né, de tranquilidade, aparece uma outra crise, nós reagimos com descrença. Mas espera aí, quando eu passei naquela crise, que às vezes foi até pior do que essa outra, eu tive esperança, Deus agiu em meu favor. Por que agora eu estou descrente? Por que agora eu estou em crise? Por que agora eu estou me descabelando? Você olha para trás, para isso que servem os marcos de fé, os lugares marcantes onde Deus estabeleceu conexões com você, e daquelas conexões se manifestou a graça, o poder dele na sua vida. Você olha para trás, vê esses lugares, revisita esses lugares, vai lá e fala, puxa, aqui Deus fez isso, naquele momento Deus fez aquilo, naquela hora Deus veio na hora certa, e você fala, no meu futuro vai ser assim também, nessa crise que eu estou passando, vai ser assim também, porque Ele já agiu assim comigo no passado. Deus, quando falava com Moisés, com Josué, Ele falava, eu sou o Deus dos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus sempre falou isso para a sua nação, para a nação de Israel, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que Ele estava querendo dizer com isso? Aquilo que eu fiz na vida de Abraão, aquilo que eu fiz na vida de Isaque, aquilo que eu fiz na vida de Jacó, aquilo que eu fiz quando eu tirei vocês do Egito, quantas vezes Deus fala sobre isso com o povo? Eu sou esse mesmo Deus, e se eu agir assim lá no passado, eu vou agir assim com vocês aqui no presente. Não precisam ter medo. Olha para a tua vida, meu irmão, veja o quanto Deus já fez por você, o quanto Ele já agiu por você, o quanto Ele já desenvolveu a tua fé. Talvez você tenha passado crises muito maiores do que essa que nós estamos vivendo agora. Olha para trás, para que isso traga um caráter aprovado e fortaleça a sua esperança. Você pode olhar para frente com olhos de esperança, falar, puxa vida, Deus já me livrou muitas vezes. Deus já produziu água no deserto. Deus já fez o deserto florescer. Quando não tinha nada na minha frente, Deus produziu vida. Por que eu estou com medo agora? Por que eu estou sem esperança agora? Você está entendendo? Por que é importante você olhar para trás, você ter esses marcos de fé, você saber que a crise vai desenvolvendo em você perseverança, e a perseverança vai produzindo esse caráter aprovado, e o caráter aprovado traz esperança. Muitas vezes quando eu me pego assim, aqueles pensamentos bobos, né, que você está às vezes lá, parado, pensando nas coisas, vem um pensamento às vezes de medo, assim, nossa, e se acontecer isso? Rapidamente o Espírito Santo fala, espera aí, você já passou por coisa pior, e você não se desesperou, você creu, eu agi, por que você está com medo agora? E aí meu coração vai se tranquilizando, meu coração vai se enchendo de paz, meu coração vai se enchendo de alegria, vai se enchendo de esperança novamente. Amém? É assim que a perseverança age, é assim que o caráter vai sendo aprovado, é assim que a esperança vai sendo fortalecida. Nós vivemos por aquilo que esperamos. Nós cremos que um dia o nosso corpo será completamente restaurado. Nosso espírito já foi redimido quando nós tivemos esse encontro pessoal com Jesus Cristo. O Espírito Santo vivificou o nosso espírito. A nossa alma está sendo trabalhada e para ser aprovada, o nosso caráter. E tudo isso vai se consumar quando Jesus voltar. E nós tivermos nossos corpos transformados de corpos mortais em corpos imortais, no abrir e fechar de olhos. É por isso que nós esperamos.
Nada menos do que isso. E o apóstolo continua no capítulo 5, ainda falando sobre Adão, que por causa da desobediência de um, todos pecaram. Mas por causa da obediência de um também, todos foram tornados justos, todos foram justificados diante de Deus. Então o pecado de um único homem trouxe morte para todos, para muitos, mas a graça de Deus, que é muito maior, trouxe salvação para todos aqueles que creem. E a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Mesmo com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, por causa de Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, nós podemos ter a ousadia de dizer que nós somos santos, separados. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica os nossos pecados, nos torna purificados diante de Deus. Não para que a gente continue pecando, não para que a gente peque como quiser, não isso. Não é para vivermos uma vida leviana, sem responsabilidade. Sabendo que vamos prestar contas da nossa vida e entendendo que o pecado na vida de alguém que crê em Jesus, ele é um acidente de percurso. Ele é um tropeção, ele é um acidente realmente. Alguém que crê em Jesus não deve nunca maquinar o mal, não deve nunca maquinar o pecado. O pecado na vida de alguém que ama Jesus, que anda com Deus, que tem comunhão com Ele, é acidental. Acidental. E sabendo que se é um acidente de percurso, né, se é algo que fizemos na nossa ira, naquele momento de raiva, de indignação, às vezes pecamos, falamos alguma coisa que não devemos com alguém, pensamos mal de alguém, esse pecado, assim que ele é confessado, ele é perdoado. Quantas vezes você se arrepender diante de Deus, verdadeiramente, Ele vai te perdoar. Só Ele sabe se o teu arrependimento, o meu arrependimento é verdadeiro ou não. Então, só Ele sabe se aquele pecado, só você e eles vão saber, né, se aquele pecado foi perdoado ou não. Porque depende o quê? Da sinceridade do teu coração quando você se arrepende. Mas a palavra diz que se houver arrependimento genuíno, há pecado, há perdão genuíno sobre você. Se houver um arrependimento genuíno do pecado, há um perdão genuíno de Deus para a tua vida. Então, por causa de um homem, um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Meu irmão, que esperança nós temos. Eu espero que essa palavra traga, renove a tua esperança, a tua alegria diante de Deus. Momentos difíceis, momentos de crise, momentos que você gostaria de, às vezes, poder visitar alguém, sair para algum lugar, né? Ter uma liberdade maior, você tem que ficar às vezes mais restrito dentro da sua casa, não é? Tem pessoas hoje que estão ficando angustiadas emocionalmente. As crianças muitas vezes, por não irem na escola, têm ficado com, às vezes, problemas até psicológicos. Mas eu estou te trazendo essa palavra para que a tua esperança não desfaleça, para que você continue confiando que o mesmo Deus que agiu na sua vida no passado, Ele continua agindo agora e vai continuar agindo no futuro. O mesmo Deus que te trouxe esperança no passado, está aqui para te dar esperança para o futuro. O mesmo Deus que te livrou de crises no passado, vai te livrar das crises do presente e do futuro, porque Ele está desenvolvendo a tua perseverança. Ele quer que você persevere, tendo o culto presencial ou só online, tendo as células presenciais ou não. Nós inclusive pretendemos retomar as células brevemente, pelo menos online, não é? Alguns já estão fazendo assim, já fizeram assim ano passado, mas nós queremos retomar
elas de maneira online, para evitar muita gente nas casas, e aquelas células de jovens que são menores, com poucos, 3, 4 pessoas, talvez possam fazer presencialmente, né? Mas as células de adultos, de casais, que normalmente são maiores, a gente ainda vai evitar que elas sejam feitas de maneira presencial, até que mais pessoas tenham sido vacinadas, né? A gente tem uma cobertura vacinal melhor no país. Então, quer tenhamos culto presencial ou não, quer tenhamos reuniões ou não, nós tivemos que praticamente desacelerar totalmente a igreja, né? Tínhamos planejado para o ano passado, né? Ministração para os casais, nós sempre trazemos pastores de fora, pelo menos, mais ou menos de 2 em 2 meses, tivemos que suspender vinda de irmãos, de pastores que já tinham sido agendadas, o ano passado, esse ano não estamos podendo marcar, por enquanto. Então, é um momento totalmente atípico, totalmente diferente, mas uma coisa é certa, nós não paramos de olhar para o futuro, de olhar para Jesus, de continuar crendo, mantendo a nossa fé, mantendo a nossa esperança. E o teu papel é muito importante, no sentido de ajudar a fortalecer o seu irmão, de ligar para ele, de tentar, né, ver como ele está. Aqueles que você tem mais proximidade, nós como pastores não conseguimos fazer isso com todos. Alguns que nós temos mais proximidade, que nos procuram mais, nós temos como atender. Outros, às vezes, nós temos mais distância. E é aí que entra o líder, né? É aí que entra o teu amigo, aquele que você trouxe para Jesus. Você às vezes mora perto, se você sabe de alguém que está tendo necessidade, traga até nós para que a gente possa ajudar. Nós temos distribuído cestas básicas para famílias da igreja e muitos também que não são da igreja. À medida que nós ficamos sabendo da necessidade, nós agimos, mas para isso precisamos saber que as pessoas estão precisando. Então, se você sabe de alguém, avise o teu líder, né? Fale para ele, olha, eu sei de uma família que está passando uma necessidade muito grande, ou alguém da minha célula ficou desempregado, está passando algum aperto. Avise para que a gente possa ajudar. Nós estamos sempre prontos a abençoar quando é possível, não é? Dentro das nossas possibilidades. Ou às vezes uma oração, você nos ligue. Eu tenho recebido às vezes ligações de pessoas de outras cidades pedindo oração por parentes, por pessoas que estão internadas. Se você tem alguém, né, sabe de alguém, coloque no seu grupo de célula, peça oração, compartilhe conosco para que a gente também esteja orando. Sabe, irmãos, nós temos que muitas vezes desenvolver a nossa fé de outras maneiras. Se temos um bloqueio por aqui, podemos caminhar por esse outro lado. Deus é criativo, mas o que Ele quer é que você desenvolva perseverança, que o teu caráter seja aprovado, e que o teu caráter aprovado fortaleça a tua esperança, sabendo que essa esperança não vai te decepcionar. Por quê? Porque quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos enche o coração com o seu amor. Então você nunca vai ser desapontado por Deus. Você nunca vai ser decepcionado por Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar de te amar. Ele nunca vai deixar de se preocupar por você. Ele está olhando atentamente para a sua vida. Ele está olhando para a sua família. Ele cuida da tua vida. Ele cuida dos teus filhos. Sabe, uma coisa que eu quero também te encorajar. Às vezes, né, a gente vai ficando muito dentro de casa, muito fechado, com medo disso, medo daquilo. Saia para algum lugar. Você com a tua esposa, vai dar uma caminhada em volta do quarteirão. Leve, se você tem filhos pequenos, leve ele no parquinho, uma hora que não tem ninguém.
sabe? Procure fazer alguma coisa assim que seja saudável, que você possa respirar um ar mais puro, né? Que você possa brincar, às vezes, ao ar livre com o teu filho, né? Para tirar a criança, às vezes, daquele confinamento caseiro, de ficar na televisão, ficar só dentro de casa, fechado ali, né? Você tem que procurar ter atitudes saudáveis com você e com os teus filhos. Se encha da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, procure ler a palavra de Deus todo dia, não é? Se você está seguindo aquele calendário de leitura bíblica que nós estamos fazendo, né? É uma ótima coisa, porque todo dia você lê uma porção, você ainda tem o vídeo do irmão Haroldo ali, o Walker, para te ajudar a meditar naquele texto. Eu tenho sido muito edificado com essa leitura. Então são maneiras de você se manter alimentado, não é? De você se manter conectado, de você se manter falando com Deus. E tenha muita sabedoria para se encher de notícias de fora, né? Com quem você conversa, que tipo de conversa você escuta, o que você está ouvindo no rádio, na televisão, lendo na internet. Então, assim, tenha sabedoria, né? Tem momentos que eu paro de ver, eu gosto muito de assistir noticiário, de ler revistas, jornais, né? Notícias na internet, pela minha profissão, ter sido jornalista. Então, sou jornalista, né? Mas não tenho exercido ultimamente. Mas eu tenho isso como, vamos dizer, um hábito que eu tive que desenvolver ao longo da vida profissional. Então eu gosto muito de assistir telejornais, ler jornal, revista, notícias de sites noticiosos na internet, mas a gente tem que ter limites e de vez em quando até parar, porque há uma overdose de notícias ruins, né? Há uma overdose que aumenta, que amplia aquele fantasma da crise, né? A crise é séria, é uma doença como na nossa geração nós nunca tivemos algo assim, que matasse tanta gente. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a AIDS matou em 20 anos praticamente, matou 360 pessoas mais ou menos, e 360 mil pessoas a AIDS matou desde que ela foi detectada, se não me engano, em 82 até 2019. Ela matou em 18 anos 360 mil pessoas mais ou menos. Essa pandemia em um ano já matou mais de 260 mil pessoas. Então a AIDS matou em 18 anos 100 mil pessoas a mais do que essa pandemia matou em um ano. Então não é uma brincadeira, não é? É uma coisa muito séria. Temos que tomar cuidado, mas não deixe que esses medos, que essas invadam o teu coração e tornem aquela crise maior do que ela é. Desenvolva na crise, na provação, desenvolva a tua perseverança, sabendo que essa perseverança vai produzir um caráter aprovado, e esse caráter aprovado vai fortalecer a sua esperança. Amém? E a tua esperança está em Cristo, não está em homens, a tua esperança está em Deus, não está nas pessoas, a tua esperança está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Assim que nós tivermos notícias sobre o culto presencial, se vamos poder ou não ter domingo que vem, se vamos ter que mudar o horário, né? Se tivermos esse toque de recolher a partir das 8 da noite ainda, talvez tenhamos que começar o culto mais cedo, não é? Nós ainda não definimos, porque precisamos saber o que vai acontecer. Eu peço que você esteja orando por nós, orando pelo prefeito, pelos vereadores, pelas autoridades sanitárias do município, para que ninguém use esse momento para, vamos dizer, de alguma maneira perseguir a igreja, né? De alguma maneira querer tirar proveito da situação contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu convido você agora a curvar o teu coração. Ore
também, né? Lembre de orar pela igreja local, de orar pelos seus irmãos, de orar pelos líderes, de orar pelos pastores, de orar pelas cidades da região, de orar por todo o país, pelas autoridades federais, estaduais, municipais. Você pode gostar mais ou gostar menos do presidente, do governador, do prefeito, do vereador, do deputado, mas ore para que eles olhem para as necessidades da população. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos, por esse tempo que a Tua palavra tão graciosamente nos tem sido dada, Pai. Eu peço que a Tua bênção venha sobre cada pessoa que chegou até o fim dessa mensagem, que pôde ouvir essa mensagem, que pôde ouvir essa palavra. Pai, que a Tua palavra realmente produza essa esperança no nosso coração, porque nós sabemos que a crise, a dificuldade, a provação nos ajuda a perseverar, prova a nossa perseverança, e essa perseverança produz em nós um caráter aprovado, que consequentemente vai nos dar esperança, porque quando temos um caráter aprovado, nós conseguimos olhar para o Senhor como o Senhor é, sem sombra nem variação. Senhor, nós queremos olhar para Ti, Jesus. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Nós Te agradecemos por tudo que temos vivido, coisas boas, coisas não tão boas, coisas mais difíceis, coisas alegres, coisas tristes, mas sabemos receber tudo com alegria, tudo com gratidão, tudo com perseverança. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, todas as famílias deles, os parentes, amigos, abençoa, Pai, que a Tua bênção se estenda para toda a cidade de Adamantina, para toda a cidade de Lucélia, para toda a cidade de Flórida Paulista, para toda essa região, Pai, abençoa em nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você faz aniversário nessa semana, que o Senhor também possa te abençoar, possa te fortalecer, em nome de Jesus. Amém. Boa semana para todos. Amém, amém.